Biografias dos Príncipes de Joinville. O último livro editado por Adolfo Bernardo Schneider. O livro é uma homenagem ao historiador Dr. Carlos da Silva Araújo. Ele faz uma apresentação da história do príncipe François Ferdinand Philippe e da Dona Francisca. Um livro muito singelo e sutil que tenta trazer essa vida aparentemente de conto de fadas destas pessoas que ganharam como dote de presente de casamento as terras que formavam a colônia Dona Francisca, composta hoje pelas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Campo Alegre, vastas terras do norte de Santa Catarina. Ele abre assim: Caro leitor, coube-me a tão insigne quanto inesperada honra de prefaciar esta pequena, mas assim mesmo notável obra do eminente pesquisador e historiador Dr. Carlos da Silva Araújo, e que tem por conteúdo o romance de amor vivido por dois personagens ligados intimamente à fundação e também à história desta nossa querida Joinville. Ele continua: Desempenho-me, porém, com muito prazer desta tarefa. Procurarei criar na mente do nosso caro leitor uma espécie de flash multicolorido, reconstruindo com a possível fidelidade o panorama reinante no mundo ocidental na época em que decorreu este romance de amor entre nossa adorável princesa imperial Dona Francisca, la petite princesse brésilienne avec des Juifs de Jabuticaba, esse igualmente belo par, e que não era um simples parente, mas um príncipe de verdade, como ela, a menina moça, o pressentia em seus sonhos de adolescente, e que em uma manhã ensolarada do mês de janeiro de 1838 surgiu pela primeira vez com seu belo navio, a fragata de guerra Hércules, das águas plácidas da Baía da Guanabara, para retornar em 1843, esta vez, porém, para levar consigo e como sua esposa o seu pequeno beija-flor brasileiro, como a chamava na intimidade. A vida de cada indivíduo se reflete de uma maneira impressionante na história da humanidade. Tanto aquele, como também esta, mantém uma sequência e com isto um paralelismo surpreendente. Podemos afirmar que nada acontece, nem na vida dos indivíduos, nem na história dos povos, nem antes, nem depois da época prevista. E é certamente o grau de maturidade dos indivíduos e, por extensão, dos respectivos povos, que regula uma menor ou uma maior velocidade na sequência dos acontecimentos em si previstos pela lógica. Os grandes romances, as canções populares, as óperas e as operetas, os contos de fadas, enfim, tudo o que empolgou os nossos avós e que ainda nos empolgam e que empolga todos nós, nos dias em que vivemos, aconteceram assim como continuam acontecendo nas épocas previstas. Todos estes fatos são comparáveis a degraus na escadaria que conduz à perfeição da humanidade. Foi a Renascença que trouxe em seu bojo um progresso extraordinário na vida dos povos do mundo ocidental. O impacto tremendo produzido na nossa civilização pela invenção da imprensa e que atingiu pela primeira vez em toda a profundidade as grandes massas populares, as guerras religiosas que se seguiram à reforma, as viagens marítimas, os descobrimentos e, em consequência, a ocupação do globo terrestre pelas nações marítimas europeias. Tudo isto já pertencia ao passado. Um verdadeiro arrepio percorrer a crosta terrestre. Tem-se a impressão que o mundo acordara de um longo sono que parecia interminável, que a humanidade toda, reprimida até então física e mentalmente dentro de um espaço por demais limitado, para não dizer acanhado, aprender a pensar mais livremente, com resultados, conforme sabemos, os mais imprevistos sobre o próprio conceito da liberdade. Foram surgindo as canções populares, pondo a descoberto a alma dos povos,
e com as canções populares vieram as canções natalinas, como por exemplo Noite Feliz, de Francisco Xavier Gruber, em 1818, e que, para lembrar, foi o ano em que nasceu o príncipe de Joinville. A árvore de Natal se espraiou pela Europa inteira, saltou os oceanos e passou a ser tradição em todo o mundo ocidental. Tudo era sentimento, tudo era esperança, todo pensamento era transmitido em melodias, inclusive a nostalgia pela terra natal, denominada Heimat pelos alemães. Haja vista as diversas canções de despedida que foram surgindo naquela época e quase simultaneamente em diversos países, e entre as quais eu quero realçar especialmente as canções muito sentimentais dos povos que partiram diretamente da fundação de Joinville. Foi na Alemanha, e para ser mais exato no próprio porto de Hamburgo, em 1850, que foi o ano da largada da nau dos fundadores de Joinville, que se cantou a primeira vez a canção que se tornou imortal e que, onde for cantada, mexe sempre novamente com o coração dos alemães, principalmente do elemento feminino. Então, adeus, minha terra natal amada, minha terra natal, adeus. No mesmo ano também, o poeta norueguês Christian Monsen compôs uma canção cuja primeira estrofe traduzimos da seguinte forma: a ti, minha terra amada, a este firmamento cintilante de estrelas, a estes vales cobertos de flores, e onde desde a pálida madrugada gorjeiam os pequenos cantores alados, devo dar o meu adeus. E por mais estranho que parecer possa, foram os noruegueses fundadores de Joinville que cantaram pela primeira vez esta bela canção de despedida dos imigrantes noruegueses, os quais na época, em outubro de 1850, ainda não sabiam que iriam figurar entre os cofundadores da cidade, junto com alemães e suíços, pois na realidade o objetivo de sua viagem eram as jazidas espetaculares de ouro no Rio Sacramento, na distante Califórnia. E vieram parar aqui, na Baía da Babitonga. Não podemos e nem devemos estranhar tamanha proliferação de canções de despedida, considerando que justamente no século passado atravessaram milhões e milhões de europeus o Oceano Atlântico em direção às Américas, louvada como a terra da promissão, incluindo os africanos que atravessaram o Atlântico como escravos. De acordo com Josué de Castro, foram mais de 100 milhões de almas vindo de lá para cá. A época era de melodias, e por que não expressar as saudades da sua terra natal em forma de melodias? Na realidade, esse ciclo das imigrações, do qual participaram praticamente todas as nações europeias, possui um fundo sociopolítico muito importante. Enquanto até então as nações marítimas, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, depois de ocuparem as novas terras à força, liquidando milhões de seres humanos, se transformaram em nações colonialistas, defendendo com ciúme essas possessões ultramarinas entre si e contra terceiros, agora a situação era completamente nova, pois o incremento tumultuado da navegação e do comércio exigiam uma produção maior dos produtos comerciáveis, café, açúcar, algodão. Uma produção maior que somente poderia ser conseguida mediante a reposição das populações aniquiladas por europeus capazes de prover esse aumento da produção. Enfim, extensões imensas de terras sem povo exigiam uma ocupação a mais rápida possível, e como o fluxo de ouro e prata das colônias espanholas e portuguesas na América do Sul havia causado um notável enriquecimento de diversas nações europeias, e com isto uma explosão demográfica sem precedentes, os povos europeus estavam em condições de atender a esse chamado das novas nações ultramarinas, antes colônias e agora nações independentes, assim como os Estados Unidos, o Brasil e outras. Mas se nos séculos anteriores a ocupação desses países ultramarinos era forçada e mesmo violenta, agora a ocupação era tecnicamente pacífica, tecnicamente quase amorosa. Os povoadores do século XVI não vinham para ocupar, explorar e voltar em breves ricos, mas para se fixar nessas terras vazias, ou aparentemente vazias,
para se integrar e participar da construção, da formação de uma nação nova, como foi o caso dos alemães que vieram povoar o sul do Brasil. Adolfo Bernardo Schneider vem traçando um apanhado histórico no início desse livro, Biografia dos Príncipes de Joinville, para que a gente possa entender o contexto social e político da época, e entender como que Joinville era antes de ser Joinville, como era o pensamento humano e o que os povos colonialistas, os colonizadores, os povos europeus pensavam a respeito do mundo novo que se descortinava. As personagens. Ele, o príncipe de Joinville. François Ferdinand Philippe Louis Marie de Orléans, terceiro filho do rei Luís Felipe, nasceu em Neuilly-sur-Seine a 14 de agosto de 1818. Deram-lhe o título de príncipe de Joinville, em alusão à cidade Joinville, que fica na França, nos arredores de Paris. Joinville, no departamento do Alto Marne, outrora com seu castelo feudal, desde os primeiros tempos da Idade Média uma baronia, coube no 14º século a Cláudio de Lorena, chefe da família Guise, assinalado por seus feitos militares. Teve suas terras elevadas a principado por Henrique II em 1552, em favor de Francisco, duque de Guise. Por via sucessória, veio em 1688 o principado às mãos de Montpensier, a duquesa Ana Maria Luísa de Orleans, filha de Gastão, irmão de Luís XIII. Neto de Filipe de Orleans, homem de extraordinária atividade, cognominado o Égalité e vitimado pela Revolução Francesa, filho de Luís Felipe, que iniciara a vida pública pelejando pela Revolução sob as ordens de Dumouriez e os auspícios de Danton, em Valmy e Genipampes, e que tentara, como rei, a reconciliação da realeza com a burguesia. O príncipe François revelaria sempre amor às ideias liberais e democráticas. Era, repito, o terceiro filho varão de Luís Felipe. Dedicou-se desde cedo à marinha. Com 13 anos já embarcava na fragata Artemise para percorrer as costas da França e alguns portos do Mediterrâneo. Em 1836, com 18 anos incompletos, era tenente da Marinha Francesa. Neste posto visitou a Grécia e a Ásia. Embarcado no ano seguinte no Hércules, seu navio, de viagem para o Brasil, de onde deveria regressar à pátria pelas Antilhas e pelos Estados Unidos da América do Norte. Depois de escalar em Gibraltar, arribou este navio a Tenerife, recebendo aí o príncipe a notícia da expedição a Constantina. Para lá se fez de vela, com o propósito de prestar auxílio a seu irmão, o Duque de Nemours. Chegou, porém, depois da tomada da cidade. Visitou a Tunísia, a Argélia e o Senegal e finalmente prosseguiu em sua viagem no Hércules para o Brasil, chegando à Baía da Guanabara em 1838. Ela, a princesa Dona Francisca. Francisca Carolina Joana Carlota Leopoldina Romana Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. Eis o nome da princesa. A futura princesa de Joinville nasceu no Rio de Janeiro, no Paço da Boa Vista, a 2 de agosto de 1824. Era a quarta filha do imperador Pedro I e da imperatriz Carolina Josefa Leopoldina, princesa de Habsburgo, da Áustria. Eram suas irmãs mais velhas as princesas Dona Maria da Glória, a futura rainha Dona Maria II de Portugal, nascida 4 de abril de 1819. Dona Januária Maria, nascida 11 de março de 1822, depois princesa imperial brasileira, ao tempo que de Pedro II, e que viria a se casar em 28 de abril de 1844 com o príncipe Luís de Bourbon, das Duas Sicílias, conde de Áquila e irmão da imperatriz Dona Maria Cristina, Dona Paula Mariana. 16 meses depois de seu nascimento,
Um último irmão legítimo, filho do casal imperial, viria completar-lhe a irmandade, Dom Pedro de Alcântara, o futuro imperador Dom Pedro II, nascido a 2 de dezembro de 1825. Outros irmãos pela metade possuiria Dona Francisca Carolina. 70 dias antes dela, nasceria Isabel Maria de Alcântara brasileira, filha da Marquesa de Santos, legitimada pelo imperador, que por decreto de 4 de julho de 1826 dar-lhe-ia o título de Duquesa de Goiás. A Dona Leopoldina assistiu no parto da princesa o parteiro habitual, Dr. Domingos Ribeiro Guimarães Peixoto, um dos principais orientadores da reforma das velhas escolas médico-cirúrgicas do Rio de Janeiro e da Bahia, e primeiro diretor da nova Faculdade Fluminense. Filha de Pedro I e Dona Leopoldina, trazia Dona Francisca o sangue das mais ilustres dinastias da Europa, Braganças de Portugal, Bourbons da França, das duas Sicílias de Parma da Espanha, Habsburgos da Áustria. Contava a princesa 2 anos e 4 meses quando faleceu sua mãe, a ilustre imperatriz Leopoldina, deixando na orfandade as 5 crianças, a mais velha, Maria da Glória, com 7 anos e meio, o caçula, Pedro de Alcântara, o Pedro II, com 1 ano. Em 1829, Dom Pedro I contraiu núpcias com Dona Amélia Augusta Eugênia Napoleona, jovem princesa de 17 anos de idade, filha de Eugênio de Beauharnois, duque de Leuchtenberg, enteado de Napoleão Bonaparte, e da princesa Augusta Amélia, filha de Maximiliano I da Baviera, tida como a mais bela princesa de toda a Europa. O Marquês de Barbacena fora o encarregado de negociar o novo casamento do ainda jovem imperador viúvo do Brasil. Suas virtudes de esposo não gozavam de bom conceito na Europa, não sendo, desse modo, muito fácil a missão de Barbacena. Todavia chegou ao resultado feliz e, a 2 de agosto de 1829, ele próprio, como procurador, representaria o imperador no casamento realizado em Munique, na capela do Palácio de Leuchtenberg, o mesmo em que nascera a jovem nubente. Na Capela Imperial do Rio de Janeiro, a 17 de outubro seguinte, e ao som de um Te Deum composto pelo próprio imperador, ocorreria o novo casamento em pessoa do Alto Par. Em determinado momento da história, Adolfo Bernardo Schneider explana o estranhamento com que a princesa Dona Francisca foi recebida na corte francesa. A corte francesa era envolta em problemas políticos, corrupções, ironias, troca de comandos, favores sexuais, e a princesa Dona Francisca era uma menina de 17 anos, criada longe da mãe, sob a tutoria de outras pessoas, dentro de um palácio, num país tropical, no Rio de Janeiro, reclusa, em volta de irmãos e sob a educação rigidamente católica. Ela era considerada uma menina ingênua para aquela corte. Diz ele: o casal Joinville foi hospedado em um pavilhão que tinha o nome Flora, a deusa mitológica das flores. Isso quando chegaram em Paris. A princesa brasileira foi recebida gentilmente. Sua juventude agradava. Todavia, sua ingenuidade e sua candidez tornavam-se objeto de desdém e moutejos naquela corte maliciosa, embora severa, mas na qual cultivava-se por desporto a ironia e a intriga de espírito. Um autor francês assim a descreveu: delgada e delicada, com belos cabelos castanho claros, rosto virginal, em cujas expressões a melancolia e a alegria refletem-se alternadamente, por vezes concentrada e entregue a seus sonhos, outras ávida de vida e movimento. Aureolava-se a sua juventude, crescera na corte brasileira como planta selvagem, encantava e assustava, não dissimulava seus sentimentos, não respeitava a etiqueta, demasiadamente mulher para esquecer, em certas ocasiões, que era princesa. Demasiadamente mulher, em certas ocasiões, para esquecer que era princesa. Logo no dia seguinte à sua chegada,
às Tulherias, ousou cantar alto na mesa da família. Foi quase um escândalo. Cantar era um escândalo na corte francesa. A condessa de Boine informa. Ela adorava o príncipe, parecia encolher-se em seu peito, onde era recebida com solicitude. Este jovem par animava o palácio, afugentando a tristeza. A senhora duquesa de Orleans interessou-se por esta cunhada. Nossa nova princesa não sabia nada. Sua educação tinha sido completamente descuidada, dizia ela. Mas era de uma simpatia só. Pediu e obteve mestres para, dizia ela, ficar em condições de compreender Joinville, seu marido. Sua paixão pelo marido foi sempre o móvel da sua existência. Victor Hugo, o grande escritor dos Miseráveis e o Corcunda de Notre-Dame, enquanto colunista do jornal em Paris, entre 1846 e 1848, publicou no dia 23 de dezembro de 1846, de certo modo confirmando o que a condessa de Boine lhe escrevia. A mesa da rainha ocupa o ângulo do salão de família, nas Tulherias. À noite, todas as princesas aí vêm trabalhar. Cada qual tem sua cesta. Uma destas noites, a senhora princesa de Joinville não queria vir. Isso aí me irrita, disse ela, escandalizando a rainha. Mamãe, justificou-se a princesa. Joinville diz isso todas as noites. E ainda Victor Hugo que informa. A duquesa de Orleans é seca para suas cunhadas. Dizia-me certo dia, Madame de Joinville é estúpida. Madame de Aumale é feia de fazer medo. Achamos que a duquesa de Orleans era muito fofoqueira. Talvez invejosa, mas o fato é que a cantora e princesa brasileira, Dona Francisca, se apresentava nos saraus e nos encontros familiares na corte francesa, cantando divinamente, o que Victor Hugo passou a lhe chamar como o rouxinol dos trópicos. Biografias dos Príncipes de Joinville, como dito, foi o último livro publicado pelo Sr. Adolfo Bernardo Schneider, quando ele já tinha 90 anos. O prefácio diz que ele tentou por algumas vezes apoio da Fundação Catarinense de Cultura ou da Secretaria de Cultura do Estado. E na ocasião, lá nos anos 60, não obteve sucesso, porque as autoridades da capital achavam que uma história como essa só seria interessante para o povo de Joinville, pois não tinha um contexto estadual. Adolfo Bernardo Schneider traz com esse livro histórias muito incríveis sobre o príncipe e a princesa quando partiram de Joinville, lembrando príncipes e princesas que receberam essas terras, mas nunca estiveram por aqui. Mas nós estamos por aqui para lembrar que foi por causa deste presente, desse dote de casamento, que toda a nossa história foi criada. Demais informações, junto à Biblioteca Pública Municipal Rolf Colin, outras bibliotecas da cidade que trazem em seu acervo o livro Biografias dos Príncipes de Joinville, ou junto ao Arquivo Histórico da cidade.